Olá, me chamo Felipe Rodrigues da Silva, sou engenheiro agrônomo e especialista em rastreabilidade de alimentos no sistema Caminho do Produtor. Dando sequência aos nossos episódios, eu quero falar hoje sobre rastreabilidade de alimentos e falar especificamente sobre a criação de lotes consolidados. Lotes consolidados, que nada mais são do que a junção de diversos lotes, né, de diversos produtores diferentes, né, que são depois processados ou embalados, sanitizados e depois criado um novo lote, que é a unificação desses lotes. A produção vegetal ela pode ser simplificada em 3 fases, né? Para facilitar, vamos pegar a produção de melancia, né, como exemplo. Primeiro temos a produção no campo, né? Essa produção, seguindo todos os itens de responsabilidade do produtor rural, como elaboração de caderno de campo, o armazenamento de todos os documentos necessários para atender à legislação. E numa segunda fase, nós temos a colheita, né, onde se faz necessário a rotulagem, a etiquetagem, né, ou rotulagem do menor item comercial, né, do menor item comercializado. No caso, uma caixa, uma bandeja, ou um fruto, por exemplo, né? A melancia ela pode ser rotulada ali cada melancia, cada unidade dela pode e deve ser rotulada porque ela passa a ser o menor item comercializado, né? Assim como uma bandeja, por exemplo, uma bandeja ou uma caixa de tomate, por aí vai. Também é importante lembrar, né, que essa fase ela ainda está sob responsabilidade do produtor rural e além de guardar esses documentos necessários, né, ele precisa ter uma planilha de controle de comercialização com dados importantes, né, como quem foi o transportador, o CNPJ, né, do comprador, a razão social e CNPJ do comprador, assim como as respectivas notas de compra e venda, né? Notas fiscais de venda desses produtos e notas fiscais, claro, de compra dos insumos necessários para realizar essa produção. Aqui um exemplo, não sei se vai ficar claro aí para todo mundo ver, mas uma planilha simples ali de comercialização, aonde o produtor vai conseguir mostrar numa eventual fiscalização, ele vai conseguir esclarecer para quem foi o transportador, quem foi o ente seguinte daquela compra, né, daquele fornecedor. Pode ser um packing house, pode ser um distribuidor de alimentos, né, ou pode ser o próprio varejo, né, por exemplo. Né? Essa planilha ela é importante porque nessa etapa o produtor rural ele também pode realizar a consolidação do lote, né? Então, segundo os estudos, assim, a gente cria aquele ente dentro do processo de rastreabilidade, do processo de comercialização, a gente cria aquela imagem do ente consolidador, aquele que vai receber, vai selecionar, vai sanitizar e vai consolidar. Mas quando, na verdade, no Brasil, e no Brasil e acredito que em outros países também, a consolidação ela acaba acontecendo em diversas etapas do processo. Né? Então, por exemplo, um produtor rural, para fechar um contrato que ele tem com um cliente dele, se ele tem 700 melancias e ele fechou um contrato de 1000 melancias,
ele vai pegar essas 300 melancias de um vizinho ou de alguém para fechar esse lote e seguir com a venda, dar sequência para a venda dele, né? Ele não vai deixar de vender porque ele não tem, porque falta algumas unidades para ele vender, né? Ele precisa ter tudo isso registrado, claro, para atender a legislação, né, em relação à rastreabilidade. Por isso da importância dessa planilha aqui. A terceira fase, como eu estava explicando, ela vem com essa imagem do consolidador, né, como ele sendo o único ente dessa cadeia produtiva que realiza esse processo de consolidação. Mas aqui nessa imagem, o que ela ilustra, né? Que a melancia ela é adquirida de diversos fornecedores e essa unidade aqui faz todo o processamento e gera um novo lote, né? E o consolidador ele pode ser o produtor rural, como já foi mencionado, ele pode ser uma packing house, né? Que é uma instalação onde a matéria-prima é recebida e é processada antes antes da distribuição. Pode ser um distribuidor de alimentos que vai realizar um beneficiamento ou um processamento mínimo dentro daquele produto, daqueles fornecedores que foram adquiridos, porque nem sempre eles vêm com o mesmo padrão de qualidade, com o mesmo padrão de limpeza, né, com o mesmo padrão de tamanho, né? Então é passado por uma seleção, uma lavagem, e aí sim o distribuidor segue com o seu processo de venda ali. Essa mistura acontece, né, para daí sim se realizar, para ele ter o seu produto final e realizar essa comercialização. O mais importante nessa etapa, né, independente de quem realize a consolidação, o mais importante relacionado à rastreabilidade é que se mantenha o registro dessas informações. O consolidador ele tem a opção de manter a rotulagem original, né, vinda do produtor ou do fornecedor, ou substituí-la por uma próprio rótulo ou etiqueta com a sua marca, né? Por isso a importância de se manter esses registros para saber em qual lote foi realizado alguma consolidação, alguma mistura, né, de fornecedores ali, com a identificação desse lote no eventual não conformidade. E é preciso, né, se manter esses registros, e eu vou ilustrar isso da seguinte maneira. Por exemplo, seguindo o exemplo aqui da melancia, foi comprado no dia 22 de julho, né, 300 quilos de melancia do produtor João, né, que veio já com o rastreio lote AA123. Também o registro de que foi comprado no mesmo dia 22 de julho, 400 quilos de melancia do produtor Adão, com lote BB123. Né? E um próximo registro que foi comprado no dia 23 de julho, 300 quilos de melancia do produtor Pedro, com o lote CC123. Como já dito antes ali, o consolidador ele pode ter a opção, o consolidador, distribuidor, enfim, ele pode ter a opção de manter esse registro, manter essas etiquetas, esses rótulos e esse número de lote, desde que qualquer beneficiamento e qualquer processamento realizado ele mantenha esse número como registro, desde a entrada até a saída da sua produção e do seu beneficiamento. E aí, por último, ele vai processar, vai realizar o beneficiamento e vai comercializar. Nesse passo seguinte, essa comercialização, ele vai manter o registro da seguinte forma, né? Foi comercializado no dia 24 de julho 500 quilos de melancia referente ao lote
AA123 e PP123 e comercializado com um lote do consolidador, né, CDP ou 0102, por exemplo, né? Então, o consolidador ele tem a opção de pegar esses lotes, realizar o beneficiamento em cima dele, gerar o seu número de lote, desde que ele mantenha o registro, é claro, e aí ele gera um lote, né? Esse lote dessas melancias todas consolidadas aqui, depois do seu processamento, foi comercializado o lote CDP 0102 para o supermercado São Jorge, por exemplo, né? Um outro ponto muito importante, né, é manter o número, manter o registro dos números de lotes referente à compra dessas matérias-primas, né? E também a nota fiscal, né, tanto de compra quanto de venda, né, do lote consolidado. Porque mantendo essas informações e a identificação desse lote é de responsabilidade do consolidador, né? Então, em cada etapa do processo, cada ente vai assumindo a sua responsabilidade aí dentro. Então, se foi realizada uma fiscalização dentro do packing house, essa unidade de processamento ela tem que explicar de onde veio toda aquela melancia que ele tem ali dentro, né? Então ele tem que saber, ele tem que comprovar com nota fiscal de compra, com nota fiscal de compra, né, no caso, toda a origem dessa matéria-prima, né? Porque se for realizado uma fiscalização e for localizado alguma não conformidade no lote AA123, lá do produtor João, todo o lote final, tá? Todos os lotes aonde o produtor João, olha que interessante, se foi localizada uma não conformidade e foi identificado que a não conformidade era naquele lote AA123 do produtor João, o produtor João vai ter que ter a informação de quantos fornecedores, quantos entes adquiriram aquele lote AA123, para daí se ir para o passo adiante e aí realizar esse recolhimento, né, no caso, ou se impedir a comercialização desse lote, né? Para ele poder ser identificado e retirado de comercialização. E o mesmo vale para o contrário, né? Se foi localizada uma não conformidade no lote CDP 0102 lá do consolidador, ele vai ter que saber dizer, claro que depois de localizada essa não conformidade, depois de registrada essa não conformidade dentro do lote do consolidador, você já não tem mais como saber se o problema era em qual produtor, né? Mas o consolidador ele tem que apresentar essas informações para que se realize todo o processo de recolhimento e de recall desses produtos, né? Então, fazendo assim, se atende todas as normas, né, vigentes pela legislação vigente, né? E o sistema caminho do produtor atende essas especificações, né? Lembrando que você pode testar o sistema por 7 dias, né? Nesse período a gente realiza toda a configuração para o seu sistema gerar os lotes consolidados, emitir suas etiquetas de QR Code. A gente faz a configuração para geração das notas fiscais eletrônicas e lembrando também que no sistema caminho do produtor a gente dá a opção para você realizar a consolidação e exemplificar isso e detalhar isso na nota fiscal. Então, na nota fiscal já sai ali o lote comercializado daquele lote, daquele item comercializado, né? Então, eu espero que esse material tenha
te esclarecido, né, essa questão do lote consolidado. Nos próximos episódios, no próximo episódio eu quero falar um pouco mais sobre o caderno de campo e o registro dessas informações, como proceder e como realizar. E é isso, independente da plataforma, né, que você está assistindo esse material, pode entrar em contato através do e-mail contato@caminhodoprodutor.com.br, ou acessar o nosso site caminhodoprodutor.com.br para acessar mais conteúdo. Eu agradeço a sua atenção até esse momento e fico aí à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Obrigado e até a próxima.